na senda que te conduz, que o céu te conceda vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Olá, que Jesus nos abençoe. Estamos no ar com o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre a visão espírita do Carnaval e para conversar conosco, convidamos Wagner Nogueira, advogado, membro da diretoria do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Wagner. Olá, Larissa. É um prazer aqui estarmos para falar de um tema importante para a época que se aproxima, que é a época do Carnaval. Wagner, para iniciarmos, nós gostaríamos de saber qual a origem da palavra Carnaval e como surgiu esta festa popular. Bom, o nosso bate-papo, Larissa, ele se baseia numa obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, chamado Nas Fronteiras da Loucura, uma obra excelente, o qual nós indicamos aos nossos amigos que estão a nos assistir, e também uma obra psicografada por Divaldo, também de Manuel Flamengo de Miranda, chamado Sexo e Obsessão. O Carnaval ele remonta às origens na Antiguidade. Existia um povo chamado Trácios e outros povos da Antiguidade, em que eles se reuniam em festas coletivas para juntos vivenciarem os prazeres da carne. Posteriormente, nós tivemos na Grécia uma outra festa chamada Bacanalias, em que os povos gregos faziam reverência ao deus Dionísio e ao deus Baco, né, o deus do prazer e o deus do álcool, da bebida, e ali viviam as experiências coletivas nessas festas em que os prazeres de ordem material, de ordem física, eram vivenciados coletivamente. Em Roma, nós vamos ver um pouco mais adiante as Saturnálias, que são outras festas, variando, derivando dessas que nós mencionamos anteriormente, em que, além dessas experiências, desses prazeres coletivos, além da liberação da bebida, vamos dizer assim, das orgias sexuais, também eram mortas, sacrificadas pessoas, né, os seres humanos, em homenagem aos deuses. E nós vamos vendo uma evolução do tempo. Na Idade Média, admitia-se que pelo menos uma vez no ano era lícito, entre aspas, enlouquecer. E depois nós vamos vendo a evolução dessa festa, né, fazendo reverência ao deus Momo, que é o deus da alegria, que no nosso entendimento, né, na verdade é uma alegria, uma falsa alegria, uma ilusão, e que posteriormente, ao chegar no Brasil, encontrou um espaço rico pelo um povo alegre, pelo o clima, né? Exatamente, tornando-se então a festa, essas oriundas do passado, a festa do Carnaval, cuja palavra é formada por algumas letras de uma frase chamada carne nada vale. Se nós tirarmos um pedacinho de cada palavra dessa, carne nada vale, nós vamos formar a palavra carnaval, que é o tema, né, da nossa abordagem, da nossa análise do dia de hoje. Sendo uma festa que reúne tantas pessoas, em que se comemora a falsa alegria, a alegria passageira, essa festa ela acarreta algumas consequências de ordem física material. Você pode enumerar algumas dessas consequências para a gente, Wagner? Bom, primeiro nós temos que lembrar que todos nós que aqui vivemos somos seres espirituais, fomos criados por Deus, nosso Pai, e que estamos temporariamente habitando um corpo físico, não só nessa existência, como tantas outras que se fizerem necessárias para o nosso processo evolutivo.
Então, a nossa passagem aqui na Terra, que seja de 30, 40, 50, 60, sei lá, 80 anos, ela é transitória. Então, pesa para nós as experiências positivas, que é o que de fato nós levamos de retorno ao mundo espiritual. Mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que no período do Carnaval há um aumento exagerado, exacerbado de incidências no campo da violência, no campo do uso das substâncias tóxicas, do álcool, da prostituição, das gravidezes, vamos dizer assim, desprogramadas. E há um dado interessante, Larissa, em que são registrados 3 meses após o período do Carnaval, a maior incidência de aborto no Brasil. Nós vemos também aumento dos roubos, das violências de um modo geral. Isso sem dizer dos suicídios, que muitas pessoas, em virtude do ambiente, da própria vibração, ou se entregando a esses desvarios, têm parada cardíaca, tem problemas, vamos dizer, depressivos posteriormente. Overdoses. Então, se nós formos assim, fazer um balanço, de Jesus que conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá, pelos frutos. E se nós formos analisar os frutos oriundos do Carnaval, nós vamos ver que os resultados, na maioria das vezes, são perniciosos. Porque os 4 dias de festas, entre aspas, depois acaba acarretando muita dor e sofrimento para as pessoas. Justamente. E pensando no ambiente vibracional também do Carnaval, Wagner, existem influências do mundo espiritual inferior nos preparativos desta festa, já influenciando para o que vai acontecer, para o que pode vir a acarretar uma festa como essa? Olha, essa influência ela é maior do que a gente pensa. No Livro dos Espíritos, a obra mestre, vamos dizer assim, a obra básica da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec, Kardec fez essa pergunta. Os espíritos, ou seja, os seres que não habitam o corpo físico, que todos nós somos espíritos, ou encarnados ou desencarnados, eles influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos? Essa pergunta Kardec fez em 1857. E os espíritos superiores responderam: muito mais do que pensais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Então, segundo Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nós, habitantes do planeta Terra, temos uma população entre encarnados e desencarnados muito grande. Uma população de cerca de 20 bilhões de espíritos desencarnados. E caminhamos aí de 6, passamos agora para 7 bilhões de encarnados. Uma proporção aí no mínimo de 1 para 3. Então nós vivemos todos no mesmo planeta. Então nós nos interagimos. Na verdade, hoje o que a gente chama de matéria não existe mais. A própria ciência quântica, a própria física já provou que tudo é estágio diferente de matéria. Então nós vivemos no mesmo ambiente. Então nós influenciamos e somos influenciados. Se somos pessoas que pensam no campo do bem, que vibram no campo do bem, que buscam fazer o bem, nós vamos ter a companhia espiritual daqueles que assim também viveram e pensam no mundo espiritual. Se nós pensamos de forma diferente, gostamos, vamos dizer, de bebida, de drogas, de desequilíbrio, de violência ou qualquer outra coisa que não seja tão espiritualizada, nós vamos contar com a inspiração e a assistência. E o Carnaval não é diferente. Relata-nos no livro que nós mencionamos, Nas Fronteiras da Loucura, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda relata que a inspiração dessas festas carnavalescas, em particular aqui no Brasil, que o livro relata o carnaval acontecido na década de 80 no Rio de Janeiro, é inspirado por entidades infelizes, que querem o quê? Estimular, instigar as pessoas a beberem, a fumarem, a se entregarem a esses prazeres, e infelizmente trazendo depois problemas que vão comprometer não só uma encarnação como outras. Então, existe uma frase evangélica, diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, essa lei da afinidade ela é importante ser ressaltada, porque num ambiente em que as pessoas estão entregues aos prazeres, vamos dizer, sensuais, ou às vezes até sexuais, ao uso da bebida alcoólica, aos exageros do corpo físico, colocando o corpo em situação de debilidade, a companhia espiritual com certeza não será das melhores. Wagner, nós falávamos no bloco anterior
sobre as consequências físicas que uma festa como o Carnaval pode acarretar, como, por exemplo, o aumento do número de abortos, suicídios. Mas e as consequências espirituais? Como elas se dão? Bom, Larissa, como nós comentávamos no bloco anterior, nós somos espíritos encarnados e habitamos o mesmo planeta povoado por espíritos encarnados, ou seja, aqueles que passaram por aqui tiveram a morte física e passaram por lá de lá. Então, do ponto de vista espiritual, imagina uma pessoa que bebia e que fumava. Ele desencarnou, perdeu o corpo físico, é verdade. Mas o fato da morte física, a morte biológica, não o torna nem melhor nem pior. Ele vai continuar a ter os mesmos gostos, as mesmas aptidões, os mesmos desejos. Então, aquele que porventura passou para o mundo espiritual, para o lado de lá, desejoso ou vivendo essas experiências aí no campo dos vícios ou no campo dos desequilíbrios no campo sexual, por exemplo, ele vai buscar junto aos encarnados essas experiências. Então, isso é o que a gente chama, dentro da doutrina espírita, de obsessão. O que é obsessão? É influência espiritual, perniciosa, persistente e maléfica, ou seja, ela não é boa, não é positiva. Exercida por um espírito desencarnado em desfavor do encarnado, de espírito desencarnado para espírito desencarnado, ou mesmo de encarnado para encarnado. Então, essa influência perniciosa, do ponto de vista espiritual, que a gente chama de obsessão, ela se inicia inicialmente, vamos dizer, pelo desequilíbrio daquele que, porventura, passa a ser obsediado. Vou citar um exemplo. Se eu me encontro num ambiente, como a gente citou, numa festa, num baile carnavalesco, num ambiente de bebida, de prazeres, de orgias, que tipo de companhia espiritual a gente espera que nós vamos contar naquele ambiente? Certamente de espíritos que também assimilam, são afinizados com esse tipo de experiência. Então, essa afinidade, ela vai acontecer. Aí se instala o processo obsessivo. Processo esse obsessivo muito sério, que vai se agravando, sai da obsessão simples, que é uma simples ideia, sugestões, para um processo, vamos dizer assim, um pouco mais sério, que é um processo já de fascinação, em que a pessoa já começa a ter, vamos dizer assim, uma interferência espiritual maior, mudando seus hábitos, suas formas de pensar, podendo caminhar a um processo de subjugação, como hoje a gente vê, infelizmente, em muitos hospitais psiquiátricos, E hoje nós estamos tendo uma incidência muito grande de pessoas com problemas depressivos, que nós chamamos, na maioria das vezes, tem a questão da obsessão. Então, instalando-se esses processos obsessivos, nós podemos dizer que isso vai comprometer tanto essa pessoa encarnada quanto a desencarnada, talvez por várias existências. Agora, imagina, por exemplo, ainda uma pessoa que cometeu um aborto, às vezes teve lá suas aventuras sexuais durante o carnaval, seja o homem que de forma aventureira, caminhou nesse sentido, ou seja a mulher que engravidou. Você imagina uma gravidez que não estava programada, que foi uma situação aleatória. Engravidou-se. Tem um ser vivo habitando aquele corpo. Esse espírito se vinculou àquele corpo e ele foi abortado. Então, esses sentimentos assim de ódio, de vingança, às vezes se inicia com uma situação simples dessa. Isso sem dizer, Emmanuel diz numa das suas obras, no livro Vida e Sexo, em que ele fala o seguinte: ninguém lesa ninguém no campo afetivo, e nós podemos dizer também no sexual, sem assumir sérios compromissos para si mesmo. Então, muitas ligações são feitas nessas festas que vão comprometer encarnações e encarnações. Porque aquilo que, porventura, nós não vivenciamos bem aqui, com certeza, pela lei de justiça, pela lei de causa e efeito, nós iremos reparar no futuro, convivendo e vivendo com essas pessoas em encarnações sucessivas, até aprendermos a amar e perdoar uns aos outros. Então, as consequências de ordem espiritual são muito grandes. O ambiente espiritual é altamente pestilento, causando doenças, problemas de ordem espiritual. Então, eu poderia dizer que o ambiente não é propício, nem no campo físico e principalmente no campo espiritual. E aqueles indivíduos que, por diversão e entretenimento, assistem os desfiles, mas não participam ativamente dos bailes carnavalescos?
Esses indivíduos estão isentos das influências espirituais desse nível, Wagner? Olha, se nós formos lembrar do carnaval, pelo histórico da década de 30, no Rio de Janeiro, nós podemos dizer que as festas eram bem mais amenas do que a que nós vemos hoje. Hoje, por exemplo, os meios de comunicação de um modo geral, e aqui não, vamos dizer assim, é um fato, elas exploram essas, vamos dizer, cenas, esses ambientes, né? O ambiente da música contagiante, os corpos seminus, né? Enfim, tudo isso. Então, a gente quando assiste um programa de televisão, isso o nosso amigo que está nos assistindo, vão concordar com isso, você assiste um filme. Às vezes você dorme e continua a viver aquela história. Por que às vezes acontece isso? Porque quando nós dormimos, o nosso corpo físico repousa, nosso espírito, ele, vamos dizer, se liberta parcialmente do corpo, continuando a ter essas experiências, porque como nós dissemos, nós vivemos no mesmo planeta, no ambiente físico e no ambiente espiritual. Então é comum, e o livro Nas Fronteiras da Loucura relata isso, que às vezes as pessoas não vão nos bailes carnavalescos por acharem que o ambiente não é bacana, perigoso, né? E assistem televisão. E durante o sono acaba vivendo essas experiências junto a essas entidades necessitadas, né? Wagner, existe algum relato de casos que aconteceram e acarretaram consequências perniciosas após um baile carnavalesco? Relate para nós. Larissa, eu ainda vou utilizar a obra que nós estamos fazendo referência, que é o livro Nas Fronteiras da Loucura, e vou relatar de forma breve 2 casos. Uma relata Manuel Filomeno de Miranda, no livro, que 5 jovens retornavam de uma festa dessa, carnavalesca, que estavam embriagados, dirigindo em alta velocidade. Fato este muito comum, basta ver nos jornais, na televisão, no rádio, durante o período do carnaval. E esses jovens sofreram um acidente automobilístico e o carro veio a se precipitar e cair, né, vamos dizer, nos mangues, naquela região de água, isso na cidade do Rio de Janeiro. Então, nosso primeiro relato, nós podemos dizer que dentro do planejamento reencarnatório, ou seja, a vida, aquela existência corporal daqueles 5 jovens, não era o momento deles partirem. Então, nós tivemos aí um desencarne prematuro, né, em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, em decorrência desse tipo de festa. E quando esses jovens vieram a desencarnar, ou seja, fisicamente morrer, como existia aquilo que a gente chama de fluido vital no organismo físico, que é o que dá vitalidade para o nosso corpo, entidades, espíritos inferiores se aproximaram dos corpos, com a ideia o quê? De sugar, absorver essas energias vitais. É aquilo que nós falamos anteriormente sobre a questão da obsessão. Então, quando essas entidades infelizes, vendo que aqueles jovens haviam desencarnado daquela forma e fora da época, eles se aproximaram com a ideia de sugar, vamos dizer assim, absorver essas energias vitais. Isso só não aconteceu porque houve uma interferência espiritual do espírito amoroso, chamado Bezerra de Menezes, o qual nós já tivemos a oportunidade de ter um programa sobre esse tema, né, sobre essa pessoa, sobre esse espírito. E esse espírito valoroso, um espírito altamente espiritualizado, intercedeu evitando esse processo obsessivo, fazendo o processo de desligamento espiritual desses jovens dos seus corpos, porque não era momento, reconduzindo-os para os locais no mundo espiritual, nos hospitais, para ali acolhê-los. Agora imagine a dor e sofrimento da família, porque um desencarne nessa situação é muito doloroso. E os espíritos sentiam a dor dos familiares, como os familiares sentiam a dor da partida dos seus filhos. Isso, os 5 jovens. Um outro fato interessante que a gente, quando nós vamos falar sobre o assunto, comentamos, existia também um fato interessante em que um casal, né, havia conhecido a doutrina espírita, conhecido as obras kardecianas e entendeu que aqueles ensinamentos eram úteis para eles. Era importante para a sua renovação espiritual, para a sua compreensão de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois que fisicamente morrermos, desencarnarmos. E eles resolveram, né, fazer a sua despedida do carnaval. Então, né, falou, olha, é incompatível, nós não queremos mais bebida, não queremos mais esse ambiente, mas esse ano nós vamos pular carnaval, vamos despedir. O interessante é que houve, narra o livro, uma trama espiritual de uns espíritos inferiores, obsessores, querendo provocar o desencarne prematuro desse senhor.
do esposo dessa senhora que ambos iriam pular o carnaval. E o que aconteceu? Quando eles foram para o baile carnavalesco, entidades inferiores instigaram uma pessoa alcoolizada a mexer com a mulher dele. Coisa comum também nos bailes carnavalescos. E o que aconteceu? Quando isso aconteceu, qual que era a previsão? A reação do marido, o camarada estava armado, e iria então ser assassinado aquela pessoa, aquele senhor, né, aquele esposo recém, vamos dizer, adepto da doutrina espírita. E isso, novamente, só não aconteceu por causa das preces que a espiritualidade estava fazendo, pela intervenção da espiritualidade superior. Então, assim, existem muitas situações inusitadas, né, e que às vezes a gente não prevê. Então, o ideal é que a gente procure sempre um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio, de serenidade, evitando, assim, problemas, situações que talvez vão se tornar irreversíveis, né? Wagner, qual o papel da casa espírita nesses dias que antecedem o carnaval? E quais as alternativas que o movimento espírita proporciona para que os frequentadores das casas espíritas participem em algum encontro, algum congresso? Como é que acontece? O centro espírita, como qualquer outro templo religioso, ele tem a natureza de templo, ou seja, na adoração, no amor, naquele sentimento de Deus para conosco. Mas nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o centro espírita também é um hospital. Um hospital para as nossas almas, tanto nós encarnados quanto desencarnados. Então, no momento de dor, de sofrimento, em que tem tantos esses desequilíbrios, desencarnes prematuros, homicídios, eu chamo a atenção dos nossos amigos que estão nos assistindo, o problema da droga, do crack. Vocês já imaginaram tanto de droga que vai ser disseminada no próximo carnaval? Quantas pessoas vão se viciar? Quantas pessoas irão desencarnar de forma prematura? Então, é nesse momento que o centro espírita, como outras instituições religiosas, deve se manter a postos. É natural que se tenha férias, que as pessoas viajem, mas que se mantenha um trabalho de acolhimento, de apoio, de oração, porque as nossas orações, elas são importantes para equilibrar vamos dizer assim, essa condição espiritual, vibracional do planeta nessa época em que a carne nada vale, ou seja, na época das festas carnavalescas. E para os espíritas, né, nós temos aí no Brasil diversos encontros de trabalhadores espíritas e nós queremos convidar você para participar de um evento muito importante que nós conhecemos há muitos anos, que é a Concafras, Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza e Promoção Social Espírita. É um encontro que acontece desde o ano de 1957, estamos caminhando para a edição de número 56, agora em 2012, do dia 18 a 21, ou seja, nesse dia para nós a carne muito vale, porque o corpo físico é importante para a nossa evolução espiritual, e nós estaremos realizando a Concafras na cidade de Paracatu, Minas Gerais, e de Palmas, no Tocantins. Você que quiser participar e viver 4 dias de alegria, de paz, de estudo, de trabalho de caridade, de troca de experiência, conhecer pessoas do Brasil todo, isso sem dizer dos nossos irmãos que virão de outros países, né? Trocar experiências, trazer alegria, fraternidade e o amor. Então basta acessar o site que está aí na sua tela, que é www.concafras.com. Vou repetir, www.concafras.com. Ainda está em tempo de efetuar as inscrições? Com certeza, nós estamos organizando a nossa caravana aqui de Goiânia, da região do estado de Goiás, com pessoas de outros países, né, de outros estados brasileiros também. Então, ainda dá tempo. Muito bem, nós agradecemos a participação do Wagner no Espiritismo em Ação de hoje e também agradecemos ao telespectador por ter nos acompanhado. Você que se interessou pela Concafras, não se esqueça, nós vamos repetir aqui o site www.concafras.com e se você se interessar também pelo tema do programa, pelas atividades da Casa Espírita, o cronograma de funcionamento da Casa Espírita, entre no site www.ocentroespírita.com. Muita paz e que Deus nos abençoe.
Sala de passe virtual do Centro Espírita Alta de Souza. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento em que iniciamos nosso passe virtual, pedimos que todos se preparem. Coloquem uma jarra de água para ser fluidificada. Encontre um lugar calmo para estar. Respire de maneira tranquila. Peçamos então à espiritualidade amiga que traga as energias necessárias à cura do nosso corpo físico e espiritual. Vamos acalmando o nosso ser, buscando a serenidade, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores e amigos espirituais e o nosso querido Mestre Jesus. E para darmos início da nossa preparação, façamos a prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confragem pesares ante problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso de um corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistem em bater a porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibre minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com o Teu amor, alicerçando a minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Devidamente preparados, agora pedimos que continue respirando profundamente. Mentalize uma chuva de águas purificantes que começam a banhar o seu corpo físico e espiritual, que lava e retira toda angústia, sofrimento, dor, retira toda raiva, medo e ansiedade. Estas mesmas águas agora lavam a sua casa, removendo as energias danosas, degradantes e insalubres, pois essas águas são constituídas de tão poderosa energia que banham seus familiares e amigos, retirando destes todo e qualquer tipo de sentimentos ruins. Já limpos e renovados, sintam a força amorosa e transformadora tomar conta do seu ser. Energia que possui uma luz acolhedora que começa a lhe transmitir calma e serenidade. Aos poucos, vamos sentindo nossas forças sendo transformadas e revigoradas. Percebam uma luz tomar conta de todo o seu corpo, enquanto seus chakras são reenergizados com os mais puros fluidos de felicidade e amor. Sintam ainda a presença dos espíritos amigos, cobrindo este ambiente com energias salutares e benfazejas. Neste momento,
Vamos agradecer o auxílio dos amigos espirituais que nos acompanharam durante todo esse processo de limpeza e harmonização. Que possamos prosseguir nesta caminhada firmes e seguros, na esperança de um amanhã melhor. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza no caminho do amor e da caridade. E como forma de agradecimento, façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes de tentação e nossa própria inferioridade. Livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder e da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja e assim se faça segundo a Tua vontade, Deus Pai, de infinito poder e bondade.